Boa tarde, segundo ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem? Estão preparados para o nosso drive-thru? Sexta-feira, pessoal, não vão esquecer. Nós vamos estar lá bem animados esperando vocês, tá bom? Lembrando que vai ter lembrancinha, a gente vai entregar as atividades. Nós vamos estar fantasiados, vocês também podem estar fantasiados do jeito que vocês quiserem, com cabelo maluco, do jeito que vocês quiserem, tá bom? A tia vai estar lá esperando vocês. Se vocês quiserem fazer um cartaz para a tia Carla, também pode fazer, tá bom? O que você quiser, beleza? Então, hoje a nossa aula vai ser de matemática. Ontem nós falamos um pouquinho sobre matemática, hoje nós vamos falar mais um pouquinho também. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre figuras geométricas, sendo elas só as figuras geométricas e também as figuras geométricas planas, tá bom? Ó, página 110, vamos iniciar aqui, ó. Formas geométricas, começou aqui, na verdade, né? Aqui, ó, as formas geométricas, perdão, aqui, ó, espaço e forma, tá? E aqui nós vamos começar já com os conteúdos, figuras geométricas planas. Aqui tem bastante textinho para ler, depois que começam as atividades. Mas a gente vai dar uma lida por cima, assim, tá bom? Porque a gente já conhece um pouco sobre figuras geométricas planas. Veja o que as crianças observaram nessa pintura. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tem essa pintura de cima e tem a pintura de baixo. Vamos ver o que a gente encontra de figuras geométricas nas duas figuras. Na figura de cima, o que a gente encontra? A gente encontra um círculo. Aí, ó, veja o que as crianças observaram nessa pintura. Este quadro de Picasso, a menina fala, tem uma figura que lembra a forma do círculo, ou seja, tem círculos ali dentro. Embaixo, na letra A, nesta figura, o que a gente consegue encontrar de figuras geométricas dentro desse aqui, ó, agora? Ó, aqui a gente encontra círculos, né, ó. Aqui um círculo, aqui tem outro, ó. A gente encontrou essas duas figuras geométricas, né, círculo. E aqui, o que a gente encontra? Se você olhar bem, a gente encontra alguns quadrados e também alguns retângulos, ó, aqui, ó, quadrado, um retângulo, aqui também tem um retângulo, né? A gente encontra outras figuras geométricas. Aqui a gente encontrou círculos e aqui a gente encontrou quadrado e retângulo, tá bom? Vamos para a próxima página agora, aqui. Naquela outra imagem, o menino fala bem assim, ó, nesta obra de Gino Severini, eu observei que tem alguns triângulos, ó. Ele achou aqui dentro diferentes, ó, triângulos, ó. Estão vendo aqui, ó? Aqui tem alguns triângulos e ele achou realmente alguns triângulos ali. Na primeira obra nós tínhamos achado círculo, na segunda pintura ali a gente tinha achado quadrados e retângulos e nessa a gente achou o quê? Triângulos. E agora vamos ver essa. Nesta aqui é assim, identifique, na pintura, essa pintura aqui, ó, tem um nome, vamos ver o nome dessa pintura. Se chama a pintura Castelo e Sol. Figuras, ali dentro tem algumas figuras geométricas planas. Vamos ver, ó. Quais figuras geométricas planas que a gente encontra aqui? Ó. Quais são elas? A gente encontra esfera. Que mais que a gente encontra? Cubo, a gente encontra ali dentro. Tem outros tipos de figuras geométricas planas dentro dessa aqui. Tá bom? Agora, vamos para a 112, que é essa aqui, ó. Que agora é a atividade, tá bom? Nesta atividade, tá escrito assim, número 1. A classe de Anthony fez uma votação para escolher o quadro preferido da turma. Veja na tabela os votos que as pinturas receberam. Aí tem, ó. Tem o nome, né? Tem o nome do pintor e tem o nome da obra. E aqui a quantidade de votos que obteve. Então, ali tá escrito assim, ó. Cada barrinha significa um ponto. Então, vamos ver lá quantos pontos, ó, o ciclista, a obra ciclista teve, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a primeira obra aqui, ó, teve 7 pontos. Vamos ver a segunda obra aqui. A segunda obra teve 5. A terceira obra teve, ó,
5, 6, 7, 8. Então, a terceira obra aqui, ó, terceira pintura, teve 8 pontos. Vamos ver a última agora. A última teve 9 pontos, que foi Castelo e Sol. Ou seja, a pintura O Ciclista teve 7 votos. Homem com Guitarra teve 5 votos. A Feira 2 teve 8 votos. E Castelo e Sol, que foi outra pintura, teve 9 votos. Com os dados da tabela, complete o gráfico pintando nas colunas a quantidade de votos de cada quadro. Ou seja, vocês vão contar aqui quantos pontinhos teve, tá bom? E vai colocar o númerozinho aqui do lado, para depois você saber que é a pintura aqui. Vocês vão pintar. O meu já está pintado, mas o de vocês não. E vocês vão pintar, por exemplo, aqui, ó. O Ciclista. O Ciclista teve 7 votos. Então, ó, ele pintou até o número 7. Aí você vai ver o Homem com Guitarra. Homem com Guitarra teve 5 votos. Então, vocês vão pintar até o risco do 5. Vamos ver o próximo. A Feira 2. Você vai ver aqui, a Feira 2 teve quantos votos? Teve 8 votos. Então, vocês vão pintar até o risco do 8. Tá vendo aqui, ó? Até o risquinho do 8. E por último, Castelo e Sol, que é o nome da outra obra. Então, vocês vão pintar até o número 9, que foi 9 votos que ela teve, ó. Então, você vai pintar até o número 9, até o risco do 9. Tá bom? Entenderam, pessoal? Conseguiram entender? Agora, embaixo, tá escrito assim. A pintura mais votada, isso daí você só vai conseguir fazer depois que você pintar. Quem foi a pintura mais votada? Lembrando que a tia fez agora com vocês, mas depois vocês podem pintar. Quem foi a mais votada? Foi o Ciclista. Será? Será que foi o Homem com Guitarra? Será? Será que foi a Feira 2? Ou Castelo e Sol? Quem será que foi o mais votado? Aí você vai colocar ali, ó. Relacione as afirmativas da primeira coluna com o nome das obras dos artistas. Ou seja, aí a gente vai colocar assim, ó. A, B ou C. Você vai ler aqui e vai ver se está falando da letra A, se está falando da letra B, se está falando da letra C. Então, vamos ver aqui, ó. A pintura mais votada. Quem será que foi a pintura mais votada? Castelo e Sol. Então, você vai colocar aqui, ó. A pintura mais votada, a letra A. Quem será a pintura mais votada? Foi Castelo e Sol. Então, você vai pôr a letra A. Letra B, vamos ler o que está escrito na letra B. A pintura que ficou em segundo lugar. Quem será que foi a pintura que ficou em segundo lugar? Se o Castelo e Sol teve 9 votos, a Feira 2 teve 8 votos. Então, ela ficou em segundo lugar. Então, ó, a Feira 2. Então, você vai colocar a letra B, a Feira 2. E, por último, a pintura que recebeu exatamente 7 votos. Quem foi que recebeu 7 votos daqui? Foi o Castelo. Então, você vai colocar aqui, ó, vai procurar aqui o Castelo e vai... O Ciclista, perdão. Você vai colocar letra C no O Ciclista. É que eu tô lendo ao contrário, então dá a entender que é o Castelo. Eu aqui, quando eu explico pra vocês, eu leio de trás pra frente, porque a câmera aparenta de trás pra frente, mas pra vocês vai aparecer certinho, mas eu leio de trás pra frente. Então, por isso que eu achei que tava escrito o Castelo aqui, mas no fim é o Ciclista, tá bom? Então, ficou assim, letra C no primeiro quadradinho, letra B no terceiro quadradinho e letra A no último quadradinho, tá bom? Aí embaixo tá escrito assim, ó. Sabendo que cada aluno só votou uma vez, quantos alunos participaram da votação? Então, quantos alunos? Você vai contar todos os risquinhos. Vai contar esse, mais esse, mais esse, mais esse. Todos os risquinhos, porque vai representar cada aluno, ou seja, cada risquinho que você contar, você está contando um aluno. Então, quando você terminar de contar tudo, você vai pôr o resultado aqui, que significa a quantidade de alunos que votou, tá bom? Vamos para a página 113, que é essa aqui. Na 113 está escrito assim, exercício 4. Façam uma votação para escolher o quadro preferido da sua classe. Só que como nós não estamos na classe, não estamos juntos, não precisamos fazer. Então, número 4 não é para fazer, tá bom? Porque não temos como fazer uma votação
de qual quadro seria o mais bonito. Então, não podemos fazer o exercício 4, então não façam. Vamos para o exercício 5, que é uma cruzadinha, tá bom? Nessa cruzadinha, vocês vão colocar o nome o quê? Das figuras geométricas. Aí ele tá falando aqui, ó. Qual é o nome dessa figura geométrica? Círculo. Então, você vai escrever círculo. Qual o nome dessa figura geométrica aqui, ó? Quadrado. Dessa, retângulo. Dessa, triângulo. Então, você vai colocar o nome das figuras geométricas que está sendo indicado aqui, tá bom? 114 é só uma leitura, não precisamos fazer, não vamos ler esse aqui, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. E tem coisas que não precisa aqui, que a gente não vai precisar agora no momento, tá bom? Mas vamos para a 115, que é essa aqui, ó. 115 aqui. Nesta 115, tá escrito assim, ó. Veja essas representações de animais, ou seja, eles fizeram algumas montagens, né? E fizeram alguns animais com as formas geométricas. Vamos ver, ó. Veja essas representações de animais. Elas foram feitas colando recortes de papel cujas formas lembram as de uma figura geométrica plana. Ligue cada colagem aos animais que elas representam. Ou seja, você vai ver aqui que animal será que eles conseguiram montar com as figuras geométricas planas aqui. Será que isso aqui representa um cachorro? Será que isso aqui representa um peixe? Ou será que isso aqui representa uma tartaruga? Uma tartaruga, então você vai ligar até a tartaruga. Esse aqui representa o quê? Um cachorro. Ó, então você vai ligar ao cachorro. E o outro representa o quê? Um peixe, então você vai ligar até o peixe. A primeira imagem ali, o primeiro montagem que deu a tartaruga foi a colagem de brida. O cachorro, quem fez com formas geométricas planas foi o Tony. Ele colou lá e conseguiu fazer um cachorro. E o peixe, quem fez foi a Ana, tá bom? Embaixo tá escrito assim, ó. Observe as representações no exercício 8. Acima e complete o quadro com o nome do animal e das figuras que cada um usou. Ou seja, você vai ver aqui, ó. Qual a colagem de brida? Qual será que foi a colagem de brida? Não foi a tartaruga? Então, ó, ela fez o quê? Uma tartaruga. Você vai escrever o nome aqui, ó. O que brida fez? Tartaruga. E quais formas geométricas que tem no desenho da brida? Tem o quê? Tem 2 círculos aqui, ó. Estão vendo? Um aqui, outro aqui. E tem 4 o quê? Triângulos. Então, você vai escrever aqui, ó. 2 círculos e 4 triângulos. Aí, depois você vai ver a colagem de Tony. Qual é a colagem de Tony? O que Tony fez? Fez um cachorro. Então, você vai escrever aqui, ó. Cachorro. E quais formas geométricas tem dentro do cachorro de Tony? 2 retângulos. 2 o quê? Quadrados e um triângulo. Então, isso aqui você vai escrever aqui. Tem o quê? Tem um triângulo, tem 2 retângulos, tem 2 quadrados, né? Ó, tem um triângulo no cachorro dele. Tem 2 retângulos e tem 2 o quê? Quadradinhos. Então, você vai escrever ali. E, por último, a colagem da Ana. Qual foi a colagem da Ana? Era um peixe, né? Quais formas geométricas planas tinha dentro ali? Quais formas geométricas, né, que tinham dentro da colagem da Ana? Tinha o quê, ó? 1, 2, 3. 3 o quê? Triângulos. É isso que você vai escrever, tá bom? O nome do animal que ela fez e quais formas geométricas tem dentro desse animal, beleza? O exercício 9 não é para fazer. Vamos para o 10, que é esse aqui, ó, na página 116. Tá escrito assim aqui. Você já brincou com forminhas de areia? Acredito que sim, né? Vocês já foram na praia, brincaram com aquelas forminhas de areia? Aí tá escrito assim, ligue cada objeto à marca que ela deixa na areia. Ou seja, se eu fosse lá na praia e tivesse essa forminha aqui, qual era a marca que ela deixaria? Será que era essa? Será que era essa? Será que era essa? Será que era essa? Vocês vão ligar cada forminha à marca que ela deixa, que ela representa na areia, tá bom? No exercício 11, tá escrito assim,
Veja a composição feita por Mariana, com figuras que lembram formas geométricas planas. Formas geométricas, perdão. Veja a composição feita por Mariana com figuras que lembram as formas geométricas. O que será que saiu aqui, ó? Que desenho que ela conseguiu fazer só com as formas geométricas? Um trem, né? Aí ela falou assim, ó. Só que você vai ajudar ela pintando. Só que ela falou assim, ó. Eu quero que vocês pintem os triângulos só de amarelo. Então, vocês vão pintar todos os triângulos de amarelo. Eu quero que vocês pintem os quadrados de azul. Então, você vai pintar os quadrados de azul. Eu quero que vocês pintem os retângulos de vermelho. Então, você vai procurar aqui os retângulos e vai pintar de vermelho. Ou de laranja, no meu tá meio vermelho, mas se o teu tiver meio laranja, pode pintar de laranja, tá bom? E eu quero que vocês pintem o quê? Os círculos do quê? De verde. Então, você vai procurar os círculos aqui e vai pintar de verde, tá bom? Embaixo, que é o outro exercício, tá escrito assim. Quantas figuras de cada tipo você pintou no desenho acima? Ou seja, quantos triângulos você pintou de amarelo aqui? Você vai contar e vai colocar o número aqui. Quantos quadrados você pintou aqui de azul? Você vai colocar o número aqui. Quantos retângulos? Vai colocar o número aqui. E quantos círculos? Vai pôr o número aqui. Tá bom? Tá bem fácil a atividade de hoje, super fácil. Na próxima, que é essa página aqui, ó, 117, tá escrito assim. Com o seu grupo, usem blocos de madeira para obter contornos. Ou seja, como nós não estamos o quê? Em grupos, né? Não dá pra gente fazer essa atividade em conjunto, nós vamos fazer cada um na sua casa, tá bom? Faça um X no bloco que foi usado para obter o contorno, ou seja, o contorno deste círculo. Será que se eu pegar o quadrado aqui e colocar aqui, será que vai dar essa forma? Vai dar esse contorno? Não. Será que se eu pegar o cilindro e colocar aqui, será que dá esse contorno? Sim. Por quê? Porque lá no cilindro, ó, tem o quê? Tem esse contorno, né? Tem o contorno do círculo. Lá no cilindro tem esse contorno aqui. Então, você vai marcar X no cilindro. Agora, qual dessas formas geométricas planas aqui, ó, desses blocos de madeira, vai dar o contorno do quadrado? Será que é o cilindro? Será que é a pirâmide? Ou será que é o cubo? O cubo, né? Que é mais parecido com esse contorno aqui, é o cubo. Então, você vai o quê? Marcar X no cubo. Aí, você vai ver o próximo. Qual tem esse contorno aqui, ó? Você vai ver aqui, ó. Quais desses três tem esse contorno e quais desses três tem esse contorno. E vai marcar X, tá bom? Embaixo tá escrito assim. Quais são as semelhanças e as diferenças entre esses dois contornos? Ou seja, qual é a semelhança e a diferença entre esses dois contornos? Ó, aqui, quadrado, e aqui, o círculo. Estão vendo dentro das folhinhas? Cada um desenhou ali. Qual é a diferença entre esses dois contornos? Porque um tem o quê? Linhas, né? O outro não tem, né? Um tem retas, né? E o outro não tem. O outro não tem retas. Então, tem uma que é o quê? Arredondada e o outro que não é arredondado. Mas não é preciso fazer nada, tá? É só pra gente observar ali e ver a diferença. Mas não é pra fazer nem o 13 e nem o 14, tá bom? Não é pra fazer. É uma resposta oralmente. Não é pra fazer nem o 13 nem o 14. Só esse aqui, ó. Só até esse aqui que é pra fazer. Esses dois não é pra fazer, tá bom? Na página 118, vamos lá pra 118, que é essa aqui, ó. Na 118, tá escrito assim. Veja o contorno de uma figura que Luiz representou usando palitos. De qual figura geométrica plana é esse contorno? Ou seja, de qual figura geométrica plana é esse contorno que ele fez aqui? Qual será? É a figura... de qual figura geométrica
plana? De qual figura geométrica plana é esse contorno? Quem é? Do quadrado. Então, você vai escrever quadrado, tá bom? No exercício 15, quadrado. No exercício 16, quantos palitos foram usados no contorno de cada figura? Ou seja, você vai contar quantos palitos tem aqui na letra A e vai responder. Quantos palitos tem na letra B e vai responder. Embaixo, no exercício 17, porque aqui embaixo tem, ó, uma atividade aqui, ó, para fazer em dupla ou em conjunto, né? Mas não vamos fazer, só até aqui do quadrado, tá bom? Vamos pular para o 17. No exercício 17, tá escrito assim: vamos brincar na malha. Iniciando pelo ponto vermelho, trace na segunda malha o contorno da figura indicado pelas setas na primeira malha. Ou seja, aqui, ó, estão vendo que aqui tem um pontinho vermelhinho? Ó, pelo pontinho vermelhinho, ó, ele iniciou o quê? Tá vendo aqui que tem setinhas indicando, ó? Indicando pra lá uma setinha, aí sobe, aí, ó, vem mais um pouquinho pra cá, aqui e fechou. Conseguiu fazer esse contorno, né? Parece uma casinha, né? A frente de uma casinha. Agora, você vai fazer essa mesma representação aqui, ó, partindo do pontinho vermelho, como está aqui, ó. Vai fazer a mesma coisa que ele fez, tá bom? A mesma coisa que está aqui, você vai fazer aqui, beleza? Esse de baixo não precisamos fazer. Vamos para a 119, que é essa aqui, ó. Na 119 tá escrito assim: vamos brincar com percursos? Observe a localização dos prédios, veículos e pessoas da cena. Ou seja, ali tem o quê, ó? Bem aqui no meio, ó. Qual é o nome disso aqui? Como que tá o nome ali? É um posto de saúde, né? Aqui atrás tem um mercado. Aqui tem uma prefeitura. Do outro lado lá tem uma escola. E aqui tem uma casa. E aqui um posto de gasolina. Estão vendo? Então, ó, tem vários trajetos para chegar a diferentes localizações. Estão vendo? Vários trajetos. Aí, embaixo tá escrito assim, ó. Letra A. Há mais pessoas em frente à prefeitura ou em frente da escola? Aonde tem mais pessoas? Ó, vamos ver lá. Na prefeitura tem 2 pessoas. Estão vendo aqui, ó? Ó, na prefeitura tem 2 pessoas. Agora vamos ver lá na escola. Vamos contar lá na escola quantas pessoas tem na frente da escola. Tem 1, 2, 3, 4. Tem 4. E lá na prefeitura tem 2 só. Aí ele fala assim, ó. Tem mais pessoas na frente da prefeitura ou na frente da escola? Na frente da escola. Então, você vai escrever assim, ó. Na frente da escola. Daí ele fala, e quantas pessoas a mais tem? Tem 2, porque lá na frente da prefeitura tem 2. E na frente da escola tem 4. Então, tem 2 pessoas a mais. Então, você vai escrever ali. Na frente da escola, ou pode colocar vírgula ou pontinho, 2 pessoas a mais. Tá bom? Na letra B, para passar em frente à escola, para eu passar lá na frente da escola, aqui, ó, que está aqui, o caminho mais curto que o ônibus deve fazer é... O ônibus está aqui, ó. Estão vendo que o ônibus está aqui, ó? Ó, o ônibus está aqui. Para ele poder chegar na escola, qual é o caminho mais curto? Será que se ele virar aqui, à direita, ele vai chegar na escola? Será que se ele vir reto e depois virar à direita e depois chegar lá na escola, será que é um caminho mais perto? Será que se ele virar se ele virar à esquerda, tá? Se ele virar à esquerda, ele vai chegar na escola, ou se ele for reto e virar à esquerda, ele vai chegar na escola, ou se ele virar à direita, passar por trás da prefeitura e depois vai chegar até a escola, qual é o caminho mais curto? Ou seja, que ele vai economizar mais. Qual vai ser o caminho mais curto? Aí tem 3 quadradinhos. Primeiro quadradinho tá escrito assim, vira à esquerda e novamente à esquerda, ou seja, ó, ele virar à esquerda e virar novamente à esquerda, será que ele vai chegar na escola? Segundo quadradinho, se ele virar à esquerda e depois à direita, ó, se ele virar à esquerda
e depois à direita, ele vai chegar na escola? Ou se ele virar à direita e depois virar à esquerda? Se ele virar à direita e depois virar à esquerda? Qual será? Qual que é o caminho mais perto? Ele virá o quê? À esquerda, ó. Se ele virar à esquerda e depois virar à direita, ele já vai chegar na escola. Então, é o segundo quadradinho. Na letra C, não precisamos fazer. Na letra D, também não vamos fazer, tá bom? Letra C e D, não vamos fazer. Somente o exercício A e B. Então, esses dois não vamos fazer, tá bom? Esse e esse não vamos fazer. Vamos para 120. Ó, nessa aqui. São atividades bem fáceis, tá bom, pessoal? Bem facinho. Não tem bastante tarefa ali que a tia pulou, que não vamos fazer, não tem necessidade de fazer. Quando a gente, né, se a gente voltar para a escola, a gente faz, mas tem algumas que não necessitam fazer. No exercício 19, tá escrito assim: esta é uma página do álbum de figurinhas de Emílio. Observe a localização das figuras e responda. Estão vendo aqui, ó? Ó, é o quê? É um álbum de figurinhas do Emílio, ó. Tem um peixe, tem uma joaninha, um sapinho ali, tem um esquilo, né? Tem um outro aqui também, ó. Estão vendo? Aí tá assim, ó. Qual é, embaixo tá escrito assim: qual é o animal da foto que está bem acima da joaninha? Quem que tá em cima da joaninha? É esse sapo, o rã, né? Você vai escrever aqui, ó. Rã. Na letra B, tá escrito assim, ó, desenhe ou cole, mas não vamos colar, você pode desenhar. Desenhe uma ave à direita da foto da joaninha, ou seja, a joaninha está aqui, ó. Estão vendo? Você vai ver qual que é a direita da joaninha. Qual será que é a direita da joaninha? Ó, tá vendo aqui? A direita da joaninha é aqui, ó. Então, você vai colar, ou seja, desenhe ou cole uma ave, você pode desenhar qualquer ave, à direita dela. Então, você vai desenhar esta ave aqui, tá bom? Embaixo, na letra C, tá escrito assim: como você contaria uma pessoa em que posição está o peixe? Como que a gente ia contar que aonde está o peixe para a pessoa? A gente poderia falar assim: o peixe está do lado direito ou esquerdo da rã? O que vocês acham? O peixe está o quê? Do lado esquerdo da rã. Você poderia contar assim. Aquilo é só para a gente responder oralmente, não precisa fazer nada. Somente a letra A, que é para responder a rã, e letra B, que é para você desenhar o quê? Desenhar uma ave à direita da joaninha, tá bom? Embaixo tá escrito assim: investigando padrões e irregularidades. Descubra o segredo e continue a pintar as figuras mantendo o mesmo padrão. Ou seja, vocês vão pintar conforme está aqui, ó. Vão continuar a pintura, ó. Pra mim, na minha apostila, ele aparece meio roxinho. Pode ser que na sua apostila apareça azul, tá bom? É que às vezes na hora da impressão as cores se modificam. Mas pra mim tá aparecendo roxo esse triângulo, tá bom? Então, eu vou falar como roxo, tá bom? Roxo, vermelho, amarelo, roxo, vermelho, amarelo, roxo, vermelho, amarelo, roxo, vermelho, amarelo, roxo, tá bom? Vermelho. Então, vocês só vão seguir a sequência, a mesma sequência que está ali. Embaixo, na letra B, usando duas cores diferentes. Vocês podem pegar só duas cores aí do estojo, tá? E você vai inventar também uma outra pintura, também seguindo o mesmo padrão. Por exemplo, se fosse eu pintar, eu ia pintar aqui de amarelo e verde. Então, ó, amarelo e verde. Amarelo e verde, eu poderia pintar do jeito que eu quisesse. Ah, tia, eu quero só pintar aqui, ó. Só esses aqui, ó. Esses aqui só de verde. Pode ser, mas tem que ser somente duas cores. Ah, eu quero pintar esses aqui só de azul. Então, você vai pintar só de azul. Você que vai inventar. Na parte de cima, tinha um segredo. Embaixo, você que vai inventar esse segredo, tá bom? Das cores, tá bom? E por último, pessoal, que é a página 122, o restante a gente vai fazer outro dia. Que é esse aqui, ó. Ó, exercício
da página 122, o exercício 21. Tá escrito assim. O tangram é um quebra-cabeça composto por 7 peças. Observe a cor que está aqui do lado. Estão vendo aqui, ó? Aqui tá o tangram, tem 7 pecinhas aqui. Então, você vai observar as cores que estão aqui e vai pintar aqui da mesma cor que está ali, tá bom? Então, por exemplo, o quadradinho ali, você vai pintar de que cor? Que cor que está aqui? Cor de rosa. Os triângulos de verde, então você vai pintar de verde. Ou seja, vai seguir as cores que estão aqui, você vai pintar aqui, tá bom? E embaixo tem uma perguntinha, tá escrito assim: o que lembra essa figura? Qual desenho que lembra essa figura para você? Você vai escrever do ladinho ali. E encerramos a apostila aqui, tá bom? Então, nós iniciamos, ó, paramos na 122. E não é muita coisa, porque tinha poucas atividades. E a gente pulou algumas ainda, tá bom? Nós iniciamos lá na 110. Lembrando que a 110 a gente só leu, a 111 a gente só leu. A 112 tinha uma atividade, na 113 também tinha uma atividade, na 114 não era para fazer, na 115 tinha uma outra atividade, na 116 também tinha uma outra atividade, 117 também, 118, 119, 120 também que era uma pintura, 121 e por último 122. Então, era poucas atividades, não eram muitas atividades não, era mais sobre formas geométricas planas e as formas geométricas mesmo, tá bom? Então, encerramos aqui nossa aula de hoje. Qualquer dúvida pode mandar mensagem lá. Não estou recebendo foto das atividades, somente de algumas pessoas. Então, tem bastante gente que não tem mandado foto nenhuma da atividade para eu corrigir. Mas eu espero que sexta-feira todas as atividades estejam prontas, tá bom? Ainda falta algumas folhinhas pra gente terminar, que referente aqui às formas geométricas, tá bom? E nós vamos terminar, beleza? Um beijo, Deus abençoe.